Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou atualizar vocês das séries desse último ano de 2025. Eu já faço esse vídeo há alguns anos, mas não numa data tão certinha, tanto que ano passado eu fiz acho que em maio, mas eu resolvi fazer agora nesse começo de ano e falando das séries ao longo de todo 2025 para deixar uma coisa anual, mais certinha mesmo. E tem bastante coisa para falar, então vambora. Eu vou começar falando das séries que eu finalizei ou fiquei em dia durante o ano de 2026. Para começar com as finalizadas, que na verdade foi só uma, que foi a série do Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. Eu acho que, se eu não me engano, esse livro aqui, eu li na verdade em 2024. Mas aí esses dois ficaram para 2025. O tamanho também aumentou exponencialmente. Esse livro aqui eu achei muito, muito bom. Saiu a série da Netflix, eu odiei, por sinal, porque muda muita coisa, né? Mas enfim. Inclusive, se você já viu a série, leia o livro, é muito melhor. E se você não assistiu a série, leia os livros primeiro, porque eles fazem uma mistureba de acontecimentos do primeiro ao terceiro livro, tudo de uma vez. E aí li, então, Floresta Sombria, que é o segundo livro, e finalizei essa trilogia com Fim da Morte. Eu achei uma trilogia de sci-fi muito boa, muito bem escrita, uma das melhores trilogias de sci-fi que eu já li. Porém, aqui nesse terceiro livro, eu já estava um pouquinho saturada, porque todos os livros tratam de dilemas físicos e científicos, que são os que dão título aos livros também. E muitas coisas são explicadas ao longo de toda essa trilogia, né? Muitos conceitos. E esse livro, sendo o maior, são muitas e muitas e muitas coisas explicadas. E quando tava, tipo, na metade do livro, eu já não tava absorvendo mais nada. São livros da editora Suma, então o tamanho é muito pequeno. Esse livro já é grande, mas quando você vai ler mesmo, é maior ainda. Mas eu achei ele muito bom, porque cada livro desses foca num núcleo de personagens. Então a gente tem os acontecimentos centrais aqui, que dão start nessa história toda no primeiro livro, e aí aqui no segundo já se passa alguns anos depois. Porém, esse terceiro, ele é um apanhado, porque ele começa junto com o primeiro livro e termina bem depois. Então, você revê muitas coisas com outros olhos. Eu achei uma trilogia fantástica, é um autor chinês, então vale muito a pena. É basicamente a única série que eu realmente terminei. Todas as outras eu somente fiquei em dia. Também fiquei em dia, então, com Boys of Tommen, que é uma série de livros mais jovem, mas que trata de temas bem pesados. Todos os livros têm uma lista de gatilhos, assim, bem grande. E foram 6 livros até o momento, mas não sei quantos serão no total, mas eu sei que pelo menos mais um livro vai ter. Então somente fiquei em dia com essa série, e essa série tem todo o meu coração. Ela é assim uma montanha russa de emoções. Vai falar de garotos que jogam... Gente, qual é o esporte? É rugby? São irlandeses, cada um deles tem um trauma, tem um problema, e a gente vai vendo casais se formando, casais se desformando, mas também como eles crescem, como eles amadurecem em meio a esses problemas. Então, por exemplo, o primeiro livro, vamos falar dele, né, da Shannon, que ela mora num lar abusivo. Então o pai dela é muito abusivo com os filhos, principalmente com ela, que é a única filha menina em casa. E ela também, além disso, sofre muito bullying na escola. Então, depois de um episódio muito grave de bullying, eles acabam transferindo ela para uma escola particular, que é Tommen. E aí, logo no primeiro dia dela, ela tá passando por esse campo e o Johnny Kavanagh acaba atacando uma bola, assim, com um pouco de raiva, e pega nela. A menina basicamente tem uma concussão. O que já leva os pais dela à escola, né, a mãe dela principalmente, achando que novamente ela tá sofrendo bullying já no primeiro dia. Mas isso mexe muito com ele, né, ele acaba se envolvendo com a Shannon. E ele também tem os próprios problemas, como ser um astro, né, desse esporte, mesmo muito jovem. Então ele já vive uma vida de adulto enquanto ainda um adolescente, porque ele está sendo cotado para jogar em times profissionais, ele já joga em alguns jogos, e ele tá com uma lesão muito grave que pode estragar tudo nesse ano de escola, que vai ser o que ele conseguiria um contrato assinado, né, para poder jogar. Então essa é a primeira história, mas muito mais coisa acontece. Então o primeiro e o segundo livro vão focar no Johnny e na Shannon. Já o terceiro e o quarto livro focam no irmão da Shannon, que é o Joey, que é o filho mais velho ali daquela casa. E o meu personagem favorito, um dos livros mais pesados, aí é o terceiro e o quarto, né, que vou falar dele com a Aoife, que é a namorada dele. No quarto livro, a gente fala sobre o Gibbsy, que é o melhor amigo do Johnny, e a Claire, que é a melhor amiga da Shannon. E aí no sexto livro, a gente fala sobre o Hughie, que é o irmão da Claire, e a Lizzie, que também faz ali parte do grupinho de amigas da Claire e da Shannon. E esse é o livro mais pesado, com toda certeza. Então, assim, gente, são muitos gatilhos
que eu nem vou citar aqui pra não dar strike no meu vídeo, mas todos os possíveis, mas é muito bom, eu adoro essa série, eu tô muito apegada a esses personagens, quero mais livros. Também fiquei em dia com Fourth Wing, lendo Onyx Storm logo no começo do ano. Eu não tenho certeza se o próximo livro sai esse ano, mas eu acho que são 6 livros, e esse foi o terceiro, ou são 5, não lembro mais, mas é uma série que eu gosto muito de fantasia, acho que não tem alguém que não tenha ouvido falar, né? Basicamente, o primeiro livro vai falar de uma academia de treinamento para jovens irem para a guerra, e são montadores de dragões, basicamente. Então, você tem que ter uma ligação ali com o dragão. E a gente vai acompanhar a Violet Sorrengail, que, basicamente, ela treinou a vida inteira com o pai dela para ser uma escriba, mas o pai dela acaba falecendo e a mãe diz, não, você vai ser montadora de dragão, e acabou. E é uma escola, assim, que é um pouco esquisita, porque apesar de estar treinando as pessoas pra guerra, muitos morrem ali mesmo, nessa academia, por meio dos treinamentos, por intrigas. A mãe dela foi uma das generais que acabou assassinando o pai de que era um traidor, de um dos alunos que está ali na academia, que é o Xaden. Então ela ainda tem essa ameaça de morte sobre a cabeça dela. Essa é uma sinopse muito simples de tudo que está acontecendo. E, enfim, livro incrível, amei a trilogia, eu já reli, sempre que sai um livro novo eu releio todos, então quando lançar o quarto eu vou reler de novo, mas tá em dia por hora. Outra série que eu também fiquei em dia, e assim, nem fez muito sentido, porque era uma série já finalizada, foi Hunger Games, né, Jogos Vorazes, lendo Cantiga de Pássaros e Serpentes e Amanhecer na Colheita. Não tenho muito o que dizer, eu gostei muito de Cantiga de Pássaros e Serpentes, o que eu sei que não é muito comum, pelo jeito o pessoal não gostou, e eu não gostei de Amanhecer na Colheita, que o pessoal amou, então eu tô indo totalmente contra a maré nessa onda, mas estou em dia, eu acredito que provavelmente ela vai lançar mais um livro para fechar aí 2 trilogias, né? Mas realmente, assim, se for mais uma descrição de jogos, talvez eu fique um pouquinho saturada, precisa ter alguma coisa nova, sabe? E por fim, uma série que eu li um livro, mas estou em dia, é The Devils, do Joe Abercrombie, que, gente, que livro incrível, eu nunca tinha lido nada do autor, comecei por esse. Ele é um grande autor de Grimdark, então são fantasias, tem essa coisa de heróis que não são 100% corretos, não são 100% bonzinhos, e nesse aqui, então, a gente tem essa dualidade. A gente vai acompanhar um grupo de demônios, vamos dizer assim, que a missão deles é levar a princesa de direito ao trono na Bretanha. O grupo escolhido para fazer isso consiste em um padre, uma shapeshifter, um duende, um cavaleiro, um vampiro, um mago, uma lobisomem. Então, assim, um grupo muito esquisito, não muito confiável, constituído desses demônios que são aprisionados pela igreja. É uma igreja católica, né? Mas tem suas diferenças. Por exemplo, o Papa é, na verdade, a Papa e é uma criança. Então a gente vê toda essa história e eles indo até o local, enfrentando todos os percalços ali no caminho. Mas eu não esperava encontrar uma Found Family nessa história. Eu me apeguei muito aos personagens. Cheguei no final, assim, realmente chorando, sabe? Com todos os acontecimentos, estão valendo muito a pena. E essas são todas as séries finalizadas e em dia, o que não é muito. Vamos agora falar das séries abandonadas. Algumas já foram citadas no último vídeo que eu postei, porque eu já tinha abandonado algumas até maio. Como Love Light, que é uma série de romance, sabe? Essas várias séries de romance que você lê um e aí de repente descobre que tem 5 no mesmo universo. Abandonei, eu li só o primeiro, que era de Natal, e não senti vontade de continuar, então não vou pegar. Também abandonei Foundryside logo no comecinho do ano. Eu li o primeiro e o segundo já foi super arrastado. O primeiro é muito bom, mas eu ainda terminei pensando, esperava um pouquinho mais, esperava que o potencial estivesse nesse segundo, porque eu senti que o primeiro era um apanhado de várias coisas que eu já tinha lido. O segundo eu achei super arrastado, e aí no terceiro eu simplesmente não queria ler e abandonei. Depois um amigo meu contou o que estava acontecendo no livro e eu fiquei tipo, caraca, eu ia passar muita raiva, porque realmente não, viajou para outras coisas e acabei abandonando também. Tenho vontade de ler outros livros do autor, porque eu achei a escrita dele muito boa, mas essa série não funcionou para mim. Também abandonei Clube do Livro dos Homens, outra série de romance que eu li o primeiro, achei legalzinho, então não foi o suficiente para eu querer ler mais 5 livros dentro dessa série. Herdeiros do Rock, mesma coisa, série de livros de romance, eu acho que esse eu cheguei a ler até uns 3 ou 2, mas eu tava achando também muito fraco.
Então, se eu não me engano, é nacional, inclusive, cada um escrito por uma autora. Era só legalzinho, então não era o suficiente para eu querer continuar. Perdida, da Karina Risse, essa foi uma que eu debati bastante, porque eu li o primeiro e o segundo e gostei muito da história, e gosto muito ainda, são histórias muito boas, mas o terceiro, se não me engano, foi o terceiro, que foi Plot de Perda de Memória, não funciona comigo, e foi um livro extremamente arrastado, eu já não estava querendo ler no final, e aí eu dei um tempo muito grande entre esse e o próximo, e perdi a vontade de ler. E por fim, Assistente do Vilão, porque o primeiro livro, muito bom. E aí não precisava de um segundo livro, mas teve. E aí esse segundo livro, mesmo depois de ler, eu fiquei tipo, por que ele existe? Não tinha necessidade. E aí vai continuar, não sei se 3, 4, 5 livros, não vou ler. Essas foram as séries abandonadas. E agora, para minha enorme vergonha, porque eu não termino séries e eu abandono séries, mas isso não me impede de iniciar novas séries. Então eu vou falar para vocês todas as muitas séries que eu iniciei esse ano. Começando pela própria Boys of Tommen, que eu iniciei e fiquei em dia esse ano, então vitória, porque isso era uma coisa que eu estava tentando fazer, vou mostrar nos outros livros também, que é, se eu vou começar uma série, pelo menos que eu já dê andamento para elas e que eu deixe em prioridade. Tem muitas séries aí paradas há muitos meses, mas eu tô priorizando as que eu estou começando agora para não esquecer. São Boys of Tommen, The Devils, eu comecei esse ano, vai ser uma série, eu não sei quando sai o próximo, não sei quantos livros vão ser, mas, né, enfim. Comecei Ceifador, do Neil Shusterman, para um desafio, onde meus amigos escolheram minhas leituras, e eu li o primeiro e o segundo. Eu pretendia terminar ainda em 2025, mas não deu tempo, mas vai ser uma das minhas próximas leituras, esse terceiro e último livro da trilogia. E aí tem um livro de contos, e ouvi dizer que ele vai lançar mais livros nesse mundo. Então talvez eu termine, mas não termine. Vamos ficar de olho, mas pretendo terminar logo. Esses livros todos que eu tô citando, tô deixando capinhas, é porque eu li no Kindle. Mas a próxima série eu tenho. Nesse projeto já de iniciar e dar continuidade, eu li Aprendiz do Assassino, da Robin Hobb, que faz parte da trilogia Saga do Assassino. É uma trilogia, mas depois a autora tem várias outras trilogias e quadrilogias que se passam nesse mesmo universo, ligando todos eles. Então, eu amei esse livro, é uma escrita que funciona muito comigo, que é rica em detalhes, que é envolvente, que foca muito no desenvolvimento de personagens. E aqui a gente vai falar do Fitz, que ele tem 6 anos de idade, quando o avô dele pega ele e leva até o castelo, larga na porta e diz, olha, esse é o bastardo do príncipe herdeiro e eu não vou mais cuidar dele, então vai ficar com vocês. Isso gera uma comoção muito grande lá, porque como assim o príncipe herdeiro tem um bastardo e ele passa a morar no castelo, porque mesmo sendo um bastardo, ele acaba sendo uma peça muito importante nesse jogo de xadrez que é a realeza. Ele cresce lá dentro, excluído, esnobado, mas ainda assim prestando serviços, por exemplo, no estábulo, para um cara que é o Beric, que é como um braço direito ali do príncipe, né? E o rei, ele convoca ele, vendo que ele é essa peça importante no jogo de xadrez, tanto para o bem quanto para o mal, e começa a pedir favores e a ensinar ele para que ele possa se tornar um assassino, por isso a saga do assassino. E uma coisa muito legal desse livro também, desses nomes, né, desses nomes, Fitz, Shrewd, Patience, é que nesse mundo, né, as pessoas às vezes têm nomes, nem sempre, mas grande parte delas, principalmente as que estão ali nesse mundo mais de realeza, têm nomes que dizem respeito à sua personalidade, ou às vezes coisas que deveriam ser sua personalidade, mas nem sempre quando elas crescem, condiz. Então, Fitztilbury é bastardo do Tilbury, por exemplo. E, pelo que eu entendi, na primeira tradução desse livro, eles traduziram os nomes, mas agora eles escolheram não fazer isso. Então, no final tem um glossário explicando os nomes aqui, né? Como Patience, paciência, o Beric é espinhoso, o Tilbury seria cavalheiro, então tem essas coisas. Eu li o primeiro livro, amei, 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 e aí parti pro segundo, que destruiu meu coração, foi um livro assim, cheio de emoções, eu tô com um carinho muito grande por esses livros, eu estou nesse momento em 50% do terceiro livro, então tô pra finalizar essa trilogia, e quero continuar lendo os livros dessa autora e desse mundo, né. Iniciei aí no final do ano essa trilogia que é Fúria Vermelha, do Pierce Brown, e eu gostei bastante também, é uma trilogia que eu vejo muitas pessoas falando, o que é num futuro, né, onde a Terra já não é mais habitável, então as pessoas estão migrando para Marte, e aqui a gente vê a escória da sociedade que é dividida em castas por cores, então aqui a gente tem os vermelhos que basicamente escavam o centro ali de Marte para poder tornar o planeta habitável para humanos e que eles possam vir, né. E eles têm condições de vida muito ruins, obviamente, e aqui logo no começo da história a gente vê o Daryl,
E ele é um desses escavadores, e a esposa dele tenta plantar nele uma semente de revolução, porque não é justo que eles vivam dessa forma. E aí eventos acontecem, e ele passa a ver a real verdade daquele mundo e das estruturas de poder e do quão mais injusto do que ele achava que era é a vida dos vermelhos, e ele começa então uma revolução onde ele vai se infiltrar por dentro dessa casta social mais alta para destruir tudo por dentro. Então, é uma história muito legal. Esse primeiro livro é bem introdutório, a gente vai ver uma parte ali mais de estudos, porque ele vai se infiltrar numa escola com essas pessoas douradas, que são umas castas mais altas de militares e pessoas no poder, para poder se infiltrar mesmo. E aí a gente vê essa parte de como eles aprendem, então, né, como é essa academia. E pretendo continuar essa série, então ainda esse mês eu vou pegar o segundo livro. Também comecei a série do Robert Langdon, do Dan Brown. Então eu li Anjos e Demônios, eu li Código da Vinci e Símbolo Perdido. E assim, gente, estou achando interessante, eu gostei bastante do primeiro livro. O segundo gostei, já foi decaindo. O terceiro já não gostei tanto. Por quê? Receitinha. É uma história de mistério. Ele traz muitos enigmas e muitas teorias da conspiração sobre diversos temas, diversas obras de artes, locais espalhados pelo mundo. Isso é muito interessante. Mas a estrutura é sempre a mesma, de alguém morre, chamam Robert Langdon, ele é colocado ali no meio, aí acham que ele é o culpado, ele tem que fugir, ele se envolve com alguma menina, a menina se apaixona por ele sempre, e vice-versa. Então é sempre essa estrutura, sabe? Então no terceiro livro eu já tava um pouco de saco cheio. Então sim, vou continuar essa série, tem mais 3 livros, se eu não me engano, mas eu pretendo dar um espaço maior entre as leituras, porque eu tava lendo meio no embalo, para dar esse tempinho da história sentar e eu não tá com ela tão fresca na cabeça para partir pro próximo, porque ficava essa sensação de que eu tava lendo o mesmo livro. Também comecei esse ano Outlander, com A Viajante no Tempo, eu acho, que é o primeiro livro, da Diana Gabaldon. Muitas dessas séries, gente, eu estou lendo em leitura conjunta, tá? Tipo Fúria Vermelha, Robert Langdon, Outlander, tudo meio leitura conjunta, mas não vou ficar citando isso. Outlander é uma história de viagem no tempo passada na... Eu sempre confundo, gente, talvez eu tenha falado errado. Irlanda... Ai, já até esqueci. Eu vou deixar escrito aqui onde se passa, porque eu sempre confundo Boys of Tommen com Outlander. Mas essa história, então, fala de uma mulher, acho que pós-Primeira ou Segunda Guerra Mundial, não me lembro. E ela tá, então, viajando com o marido dela, quando ela toca numas pedras, assim, Escócia. É isso, Boys of Tommen é Irlanda e Outlander é Escócia. Então ela tá viajando pela Escócia com o marido dela, quando ela ouve num círculo de pedras, assim, que eles estão visitando, e ela acaba indo sozinha no dia seguinte, um ruído, um zumbido, e quando ela toca na pedra, ela volta, acho que 300 anos no passado, e então a missão dela passa a ser sobreviver e tentar voltar para o período atual dela. Mas ela conhece o Jaime, então, por ali. Eu acho que ela se chama Claire também. Gente, muitas coisas acontecem. É um livro que eu gostei muito. Eu não achei que ele fosse tão de romance quanto é, e eu amei isso. O casal me instigou bastante. É um livro que também, em diversos momentos, você tem que desligar a sua moral e perceber que eram livros passados muitos anos no passado, com costumes diferentes, porque tem muitas coisas que, como mulher, me deixaram bem irritada. E era, com certeza, assim, um muro que eu não conseguiria passar, sabe? Me colocando no lugar da personagem. E aí eu tive que desligar algumas morais e tentar entender que eram outros tempos, porque me deixavam muito irritada com o personagem que é o mocinho. Então, assim, é uma série muito longa, os livros são gigantescos, pretendo continuar, mas essa é uma série que eu acho que eu vou demorar bastante, assim, pra terminar, porque tô lendo também leitura conjunta muito suave. São muitos acontecimentos, muitas coisas. Tem uma série de TV, eu assisti a primeira temporada já, que equivale bem certinho ao primeiro livro, então eu tô bem animada pra continuar, gente. Eu lembro de ter gostado muito desses livros. Eu li ali pro final do ano também. Também comecei e li 3 livros de Murderbot, da Martha Wells, que é uma série de sci-fi. São 6 ou 7 livros, muito curtinhos, tipo, no máximo 200 páginas, falando sobre um robô. Gente, eu espero que dê pra ouvir, porque eu vou ter que gravar sem microfone. Então eu espero que ainda dê certo pra eu conseguir terminar esse vídeo. Mas enfim, estava falando de Murderbot, então ele é uma unidade de segurança. E a gente vai acompanhar toda a trajetória dele ao longo de diversos episódios. Cada livro é basicamente um episódio. Então, no primeiro, ele está acompanhando um grupo de humanos que está investigando ali um planeta.
E, enfim, é muito difícil falar dessa série. Tem uma série mesmo na Apple TV, mas basicamente é isso. Ele é um robô que é rogue, tipo assim, ele se hackeou e ele não tá mais controlado pela empresa que tem poder sobre ele, né? Então ele toma as próprias decisões, mas para ele é muito mais fácil somente continuar fazendo a segurança dos humanos e pegar o tempo livre dele para ficar assistindo séries humanas que ele pega no feed, assim, sabe? Lendo livros e coisas do tipo. Até que ele é obrigado a interferir de uma forma que faz com que os humanos nessa nave do primeiro livro descubram que ele não tá sendo controlado por essa empresa, que ele tá tomando as próprias decisões. E a gente segue a história a partir daí. São livros muito divertidos, não é nada revolucionário, mas é bem divertido. O humor desse robô é muito bom, então quero continuar essa série. Eu acho que são 6 ou 7 livros, mas todos são bem curtinhos. E para finalizar, uma série que eu também comecei esse ano foi a de Blackwater. Então são também esses livros bem curtinhos do Michael McDowell, e são, gente, estruturas de livros que parecem uma novela da Globo, sabe? Cheio de intrigas, fofocas, os acontecimentos bem pontuais, assim. Então esse primeiro livro, né, o que vai dar a estrutura para os outros, vai falar dessa cidade no Alabama que se chama Perdido. E tem esse rio que passa por ela, que é o Blackwater. E ele inunda a cidade. Então as pessoas têm que sair ali do centro da cidade. Quando a água começa a baixar, eles começam a andar por ali para ver os destroços. Eles encontram uma mulher. Eu não lembro mais os nomes, tá, gente? Elinor. Dentro de um motel, umas condições muito estranhas. Uma das coisas que eles acham estranhas é que ela é ruiva, por exemplo. Mas eles levam ela para a cidade, então, onde tem todas as outras pessoas se abrigando até a água baixar. E eles percebem coisas estranhas, como, por exemplo, nesse hotel a água subiu até o teto, mas ela fala que ela ficou lá os 3 dias dormindo na cama tranquila, e isso é muito esquisito. Então tem coisas estranhas nessa mulher. É um livro, então, como eu falei, parece um novelão, mas com esses elementos de realismo mágico. E é muito bom porque você fica muito intrigado e muito envolvido em toda essa vida cotidiana cheia de fofocas. Então eu li o primeiro, que é A Enchente, e o segundo, que é O Dick. E já tem o terceiro aqui, que é A Guerra. Eu acho que são 6 livros. Falei errado, são 6 livros. Na verdade, eu já tenho aqui o próximo, que é A Casa. E aí sim, A Guerra. Então só faltam 2 livrinhos pra mim. E eu quero terminar essa série então esse ano, porque são livros super curtinhos, muito divertidos. E acho as capas deles também muito bonitas. As edições estão bem bonitinhas mesmo, é da Arqueiro. E aí, gente, a última coisa acho que eu posso falar de efetivamente ler séries que eu avancei um pouco. E a única série que eu acho que eu avancei esse ano, que eu não comecei esse ano, nem nada do tipo, foi a da Lee Stoneford, que é a Windy City Series. Então tem Mile High, The Right Move, e aí esse ano eu andei um pouquinho mais com ela, lendo Caught Up e Play Along. Gostei muito, ainda Caught Up eu acho que é um dos meus favoritos. Mile High tá no topo por ser o primeiro, e ele vai falar de jogadores de hóquei. Não, na verdade, o primeiro é jogador de hóquei, o segundo é de basquete, o terceiro é de beisebol, e esse aqui volta pra hóquei, se eu não me engano. Não, mentira, beisebol também. Esse aqui, que é o do jogador de beisebol, acho que o meu favorito. Eu gostei muito dos 2 personagens. Esse aqui eu não gostei tanto, porque eu não gostei muito da personagem feminina. Mas ainda assim, gente, são livros que eu gosto muito. Lee Stoneford com certeza virou uma das minhas autoras de romance favorito. E é romancinho, gente. Aguinha com açúcar, muito gostoso. Não é um romance estilo Boys of Tommen cheio de traumas. É só um romance com diversos temas, né? Então esse primeiro é aquele típico cara que pega todas as mulheres, tem a fama de bad boy, mas na verdade ele não é. E uma garota que tá acima do peso, então quando ela é colocada nos holofotes, isso traz muitos problemas ali pra ela, né, de autoestima. Temos a maioria focando em carreira, né? Então esse aqui é o irmão da protagonista do primeiro livro, com a melhor amiga dela também. As duas são comissárias de bordo. E ele é um cara que tá precisando, então, fazer um fake romance ali pra mostrar pro chefe dele que ele é um cara família. E aí ele acaba fazendo isso com essa garota, obviamente eles vão acabar se apaixonando. Esse aqui, que virou meu favorito, é um romance de pai solteiro. E eu amei, gente. Eu não sou muito de romances com criança, mas esse aqui eu gostei muito. E esse vai falar do irmão desse cara aqui, com a fisioterapeuta do time. Então eles não podem ter um relacionamento, mas logo no começo do livro eles acabam se casando em Vegas, bêbados, e aí eles têm que partir ao longo disso, né? Porque eles não podem fingir que nada aconteceu, porque todo mundo já tá sabendo, então eles têm que fingir que realmente eles estão casados pra valer, né? Sério, que foi uma opção real, basicamente. Fiquei
não posso dizer que eu fiquei em dia, na verdade. Tem mais um livro desse pra eu ler, pra ficar em dia, meio que terminar. Porque é o livro do Rio, que é aqui do primeiro livro, né? Sempre tem aquele personagem que é o alívio cômico da série, ele acaba aparecendo em todos os livros. E é o Rio, então eu tô muito animada pro livro dele, mas ainda não li. E aí depois desse, a autora já vai lançar ainda esse ano um livro de personagens que aparecem aqui no Caught Up. Então, aí sim eu acho que eu fico em dia. Mas esse livro não faz parte da série, meio que um bônus. Essa foi a única série que eu dei uma avançada. E aí, pra finalizar o vídeo, gente, vou citar as séries que eu mais quero terminar esse ano. Dar um foco aí pra terminar. E séries que eu vou começar esse ano, porque não tem como. Eu sempre, todo ano falo, vou terminar várias séries e só aí eu vou começar outras. Mas aí no embalo eu acabo começando. E tem algumas aqui que eu tenho certeza que eu vou começar esse ano. Então, pra terminar, eu quero focar em O Ceifador, porque só falta um livro de contos. A Saga do Assassino, porque também eu já tô no último livro, então quero terminar. Fúria Vermelha, então, que eu tô lendo em grupo e a gente já tá planejadinho assim pra terminar. Também quero terminar esse ano. Esses livros da Liz Stoneford, né, como eu falei, falta 1,5, então vou dar um foco nele esse ano também, pretendo pegar o próximo volume o mais rápido possível. Quero terminar a série do Robert Langdon, tem 3 livros pra ler esse ano, dá pra espalhar aí ao longo do ano pra não ficar muito maçante. Como eu falei, a série de Blackwater também, 3 livrinhos pra ler ainda, certo? Não, 4 livros pra ler ainda, mas são livros curtos, assim como Murderbot, mais uma série de livrinhos super curtos, dá pra ir encaixando aí entre uma leitura e outra. Quero terminar as 2. E por fim, gente, tem uma série que eu li 2 livros e eu preciso continuar, porque eu tenho a série completa em casa, que é Guerra do Velho, do John Scalzi. Então, esse livro aqui tá inclusive autografado, gente. Eu conheci o John Scalzi na Bienal. É uma série de sci-fi, eu gostei muito, é uma série onde os velhos que vão pra guerra no espaço, e eu li o primeiro e o segundo, que é a Brigada Fantasma, e preciso continuar. Eu não tô tão preocupada de ter passado muito tempo, porque cada livro foca num núcleo diferente, com algumas leves aparições de personagens dos livros anteriores. Mas ainda faltam 4 livros dessa série, e eu preciso dar continuidade antes que eu esqueça 100% do que aconteceu. E aí, séries que eu gostaria de começar esse ano, algumas que eu tenho certeza que eu vou começar. A primeira, que eu já vou começar em fevereiro, participando do projeto de leitura da Tami do Resenha dos Sonhos, é Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu tenho os 3 primeiros livros aqui dessa série. O 4º já saiu, tenho que comprar, e o 5º sai entre o final desse ano e o começo do próximo. E a Tami lançou esse projeto para ler todos os livros desse ano. E aí eu quero desencalhar essa série gigantesca, eu já dividi aqui as metas, inclusive. E eu gosto muito do autor, do Brandon Sanderson, eu li vários livros dele até chegar a esse ponto. Falta ler Warbreaker e eu estaria em dia para começar essa série. Mas vou acabar começando antes para participar do projeto, ter um estímulo, assim, né? Então vou começar esse ano e pretendo terminar esse ano os que já lançaram. Também pretendo começar Wolf Song, porque eu tenho meu grupinho de amigos que a gente faz as leituras conjuntas e no final do ano a gente trocou livros de Natal, assim, né? E falamos de ler todos juntos no nosso clubinho. Só que muitos são de série, incluindo Fúria Vermelha e os próximos que eu vou citar. Esse é um deles, uma das pessoas ganhou esse livro, então a gente vai começar essa série junto. E nosso combinado também é começar e terminar as séries. Por isso, Fúria Vermelha a gente vai terminar e passar para a próxima série. Essa é uma delas. Gosto muito do T.J. Clooney, principalmente desses livros que ele lança nesse meio de casas. Esse não faz parte desse estilo, mas ainda assim eu sei que as pessoas gostam muito, então tô animada. É uma série de romance entre lobisomens, é tudo que eu sei sobre isso, e lobisomens gays. Outra série que entrou aí nesse negócio do amigo secreto é Filhos de Sangue e Osso. Eu não sei nada sobre essa série, gente. Só sei que uma das pessoas ganhou, então a gente vai ler. Vou começar essa série, mas eu realmente não sei nada sobre. Esse aqui é um dos livros que eu ganhei nesse amigo secreto. Tá tampando aqui, né, agora que eu vi. Enfim, que é A Reina de Intrigas, da Tahara Maffi. Tahara Maffi? Não sei falar, gente. Autora de Estilhaça-me. E eu só sei que muitas pessoas falam super bem dessa trilogia, e aí eu coloquei ali na minha lista, mas eu também não sei muito sobre o que fala. Só é isso, gente. É o que tenho a dizer e a gente vai ler junto também no nosso clubinho do livro. E por fim, a última série que eu acho que eu queria muito começar esse ano é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante. Eu tenho o box com essas capinhas aqui diferentes que eu comprei em uma feira do livro. E, gente,
todo mundo falando bem desse livro, poucas pessoas que eu vi realmente odiando. Tem uma série que eu também quero assistir, então eu tô bem animada. E só não comecei porque realmente tem muita série em andamento e eu sempre fico, ai, depois eu leio, não sei o quê. E aí quando começo séries, começo outras. Mas eu gostaria muito de ler essa série. Eu acho que quando eu acabar, por exemplo, Ceifador e Saga do Assassino, eu vou ficar mais animada pra começar alguma coisa, quem sabe seja essa aqui. Eu estou realmente bem animada. Só ouço coisas boas, preciso começar. Acho que com isso eu deixei vocês bem atualizados do andamento das minhas séries e pretendo, como eu falei, fazer esse vídeo anualmente. Pretendo que ano que vem eu consiga trazer mais séries finalizadas pra vocês, porque ver esse tanto de série em andamento me deixa sinceramente maluca. Enfim, pra não me deixar sozinha nessa solidão de séries, deixa aqui embaixo quantas séries você tem em andamento, pra não me sentir tão sozinha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!